Gênesis no lar. Mais um evangelho para o nosso coração. Seja bendito, Senhor, pelas oportunidades. Obrigado pela vida, pela família, pelo estudo, pelo trabalho. Obrigado pela convivência em sociedade. Obrigado pela inteligência em desenvolvimento, a sensibilidade, os dons, o contato com os bons espíritos que se reúnem com tanta fraternidade para nos auxiliar nesse momento especial da nossa evolução. Que o nosso encontro seja oração, seja reflexão, seja motivação. Que essa mensagem possa levar luz, esperança, fé para aqueles que a providência divina entender que a mensagem será produtiva. E de nossa parte, envolvidos com carinho e com a intenção mais pura de auxiliar, possamos sermos guiados no mistério. Obrigado, Senhor, e que possamos atingir as culminâncias do trabalho em paz, cheio de esperança para a luta que aguarda. Tema de hoje: regozijai-vos. Regozijai-vos sempre. Regozijar é uma palavra não muito usual nos dias atuais. Eu gosto muito de recorrer aos sinônimos para que a gente possa não perder a conexão com o significado das palavras. Causar regozijo, alegria, contentamento, satisfazer, agradar, alegrar, aprazer, comprazer, contentar, deleitar, deliciar, desenfadar, desentendiar, distrair, divertir, entreter, espairecer, folgar, jubilar, letificar, prazer, recriar, rejubilar. É uma expressão utilizada por Paulo de Tarso, que iremos trabalhar mais à frente. Mas o nosso encontro, Gênesis no lar, dando prosseguimento à sequência disponibilizada por Allan Kardec no capítulo 17 do livro A Gênese, Milagres e Predições, segundo o Espiritismo, estamos encerrando hoje o tópico Perseguição dos Apóstolos. Lembrando que o item anterior foi a morte e paixão de Jesus, anunciada como um projeto para preparar toda a humanidade no que remontaria o significado da sua passagem entre nós, do berço à cruz e à ressurreição. E depois a tarefa dada para os seus seguidores, discípulos, na escola filosófica do amor, da ciência, da verdade, da religiosidade. O que aconteceu com o mestre aconteceria com os discípulos. Esta foi a previsão. Então os textos vêm dialogando com esse projeto que estava sendo delineado nos seus últimos pontos. O que com o passar do tempo foi comprovado. Então nós vamos encontrar no capítulo 21 do Evangelho de João, versículo 18 e 19, o seguinte trecho. Em verdade, se referindo ao martírio de Pedro. Lembro que estou utilizando a primeira edição do livro A Gênese, na editora Fundação Espírita André Luiz. Em verdade, eu vos digo, quando éreis mais moços, vós vos cingieis a vós mesmos e íeis aonde queríeis
Mas quando fordes velho, estendereis vossa mão e outro vos cingirá e conduzirá para onde não desejareis. Ora, ele dizia isso para frisar com que tipo de morte Pedro deveria glorificar Deus. Que texto extraordinário! Possivelmente um dos mais contundentes, dos mais importantes no que remonta à predição de Jesus, no que remonta ao testemunho dos discípulos, mas em especial a Pedro. Lembrando que Pedro representa o guia, que representava o mestre. O consolador prometido para os discípulos. Pedro escolhido como intermediário para dialogar com os discípulos depois que ele partisse. Pedro se transformaria no grande apóstolo e médium para conduzir, para fazer uma gestão de um grupo. Lembrando que cada um tinha a sua tarefa, e assim funciona na ordem divina. Os mais experientes, que vão se graduando não por privilégios, por caprichos divinos, esse é o meu, esse eu gosto, não. Por competência, por experiência. Naturalmente, ao nível divino, desenvoltura moral, intelectual e no campo da afetividade. Esse é o líder. Que caminhamos em busca de o modelo mais substancial, mais autorizado. Por isso aprendemos desde as tradições antigas, das religiões nos seus fundamentos, nos desvestirmos do ego, da idolatria, da mitificação. Jesus é o sinônimo máximo disso. Eu não vim de mim mesmo, eu vim em nome do Pai, realizar a obra. Bom mestre, bom é o Pai que está no céu. Olha que beleza. Eu vim aqui para fazer com que vocês aprendam as lições do Pai. Então eu revelo pelas minhas atitudes para que estas sejam abalizadas quando conectadas plenamente com Deus. Vivência da lei divina que sugere justiça, amor, bondade. Beleza. E beleza é a harmonia de contrastes. Concepção das almas em vias de elevação. Então a beleza primitiva, ela tem uma concepção própria e que é considerada, é valorizada, porque ela será o piso para a beleza eternal, divina. Então são estágios. Então com amor você estabelece um âmbito de atividades que conjugam, que agregam, que fortalecem, que motivam. Jesus envolve os discípulos e diz: em verdade vos digo que quando éreis moços, vós vos cingieis a vós mesmos e ieis aonde queríeis. Moços, jovens, julgamos ter autoridade. E é assim que deve ser. Julgamos ter a verdade absoluta. Somos nós que escolhemos para onde vamos. Somos nós que
cingimos as nossas vestimentas, somos nós que escolhemos os recursos. Isso é muito importante no aprendizado. Não há violência. A vida vai sugerindo. No ambiente que tu encontras, seja favorável ou não, ali você está para se ajustar. Mas isso se dá com o tempo. Pois bem, ele estava falando para os discípulos que antes eles eram livres para escolher e eles escolheram segui-lo. Olha que beleza. Jesus não fez constrangimento, ordenou, impôs que eles seguissem. Não, eles aceitaram a partir de um movimento, de uma adesão consciente, responsável, amorosa, afetiva. Então, quando você e eu estudamos o Evangelho, a missão dos 12, quando Jesus diz assim, ide as ovelhas perdidas, os discípulos já tinham dito para ele que eles queriam fazer isso. Eles pediram ajuda, Jesus acolhe, consola, matriculamos numa escola e vamos que vamos. Mas a partir do momento em que o aprendiz aceita as orientações, ele fazendo por uma adesão do coração, o que chega se torna uma ordem, no sentido do dever moral, que passa a ser a meta que precisamos colocar em prática, porque sabemos que fará bem, que é bom, que eleva. Então é uma adesão inteligente a uma proposta. E naturalmente, quando mais moços, a gente vai fazendo os ajustes aos nossos interesses, muitas vezes mais imediatistas, e queremos em determinados momentos atropelar, em determinados momentos passar por cima, forçar a porta, mas dentro de uma ideia de que estamos em busca do acerto. Ok. Mas Jesus agora está num momento grave e ele está falando para Pedro. Ô Pedro, você já passou por isso, certo? Quando fordes velho, o velho é maturação, experiência. E aqui é uma previsão, tá bom? Quando te atingir a maturidade, entendereis vossa mão, olha aí, entendereis a vossa mão. O que significa aí? Ou estendereis vossa mão, desculpa. Mas entendereis, porque só estende quem entende, para mim não perder. Vaidade não deixa a gente perder, não. Dá jeito, dá para ajustar, porque para você estender, você tem que entender, porque senão você vai estender por quê? Que alguém falou, o padre disse, o médico mandou? Não, você tem que entender. Embora em determinados momentos você precise de confiar sem entender. Compreenderam? O assunto é complexo. Mas com maturidade você vai estender. Ok, vamos ficar no texto. Você vai estender e outro vos cingirá. O texto não está dizendo, você vai estender a vossa mão e outra mão vai atuar por ela. Não, é outro. O outro não vai atuar na sua mão. O outro vai inspirar a sua mente para que você use as suas mãos em consonância com o que está te visitando. Então, existe uma relação respeitosa o tempo todo. Gente, tem que ter calma para entender isso aqui. Mas Jesus continua dizendo, e conduzirá para onde não desejareis. Essa expressão também é interessante. Porque não desejareis? Parece contraditório, né? Senhor, eis-me aqui. Mas sabe, eu não estou muito afim. Não é isso, não. O desejar aqui, ele essa palavra, ela representa
um cuidado que surge, um temor natural diante do desconhecido. Então existe o medo importante para a gente e o medo que pode ser paralisia da alma. Então não desejar é porque muitas vezes, por não saber exatamente o que tem que ser feito, a zona de segurança ela é importante para que a gente possa, inclusive, maturar melhor o que está chegando. Mas aí vai ser acionado um mecanismo chamado fé. Aí o diálogo vai remontar o Evangelho segundo o Espiritismo com todas as equações que falam da fé. Fé é a certeza do que não se vê, mas que já está sendo concebido na intimidade. Eu estou fazendo uma mistura de Paulo com Kardec. É a certeza do que se não vê, mas se sente. Então a fé é inata dos seres, mas ela vai sendo desenvolvida até atingirmos a fé raciocinada. Pedro está representando esse movimento acontecendo. Jesus está falando, Pedro, Petros, sobre ti edificarei a minha comunidade. Não é igreja, tá bom? Igreja institucionalizada, nada disso. Isso foi adaptado. É a minha comunidade. Você é o mais velho. Olha, você é casado, você tem família. Você é um pescador de mão cheia. Você tem uma influência na comunidade. Você é um vaso que está sendo preparado no tempo, com as suas características humanas. Estou fazendo uma adequação para a gente entender que Pedro era passional, Pedro era impulsivo, Pedro era muita emoção, que foi sendo forjada até ele atingir o máximo, o clima possível da sublimação naquele período, em que ele foi aprendendo a se ajustar e se tornou um cordeiro com o tempo. Tanto é verdade que depois ele se torna o grande mediador dos embates, dos diálogos acalorados em meio aos próprios cristãos, como Paulo, como Tiago, como João e todos os outros que tinham dúvidas, Tomé e enfim. Pedro se torna a referência, a ponte para os discípulos irem a Maria, para escutar delas histórias. Pedro, na visão de alguns teólogos, se torna a ponte para que Maria se transformasse a mãe daquele grupo. Vocês não vão achar isso em textos oficiais, mas existem teólogos que intuitivamente escrevem por aí, o que tem muita consistência, porque Maria se torna uma referência para o coração daquele povo. Tanto é verdade que João vai viver com ela em Éfeso. Então observe que cada um tinha uma função dentro de um grupo, porque ninguém faz nada sozinho, e Jesus deixou isso muito claro. Agora, quando Jesus está dizendo, não desejaríeis, com o passar do tempo, Pedro desejou. Porque ele chegou nessa culminância. O texto está se referindo ao tipo de morte de Pedro. Qual foi a morte de Pedro? Ele foi crucificado, não foi? E ele pediu para ser de cabeça para baixo. Isso é um símbolo extraordinário, porque ele não queria ser confundido com a referência da cruz que era de Jesus de cabeça para cima. Ele não queria. Ele não se sentia digno. Esse é o mestre por excelência de um grupo. Que ele está dizendo assim, não olhem para mim. Apenas observe que os meus feitos
confirmam as minhas necessidades, mas estejam com os olhos voltados para o alto da montanha do Calvário e vejam a cruz do Senhor, porque é digna, porque ele não precisava de passar por aquilo sob o ponto de vista de reparação e de expiação. Nós precisamos, humanidade. Então, qual é a mensagem que Jesus escolhe os discípulos? Porque cada um representa facetas, arquétipos, como fala o Jung, das nossas necessidades psicológicas, de trabalhos, de reajustes. Então há vícios e virtudes, imperfeições que precisam ser trabalhados dentro de nós. E elas dialogam com Tiago, com Pedro, com Paulo, com João, sob o ponto de vista positivo e também do opositivo, do que precisa se tornar uma chama que vai aquecer essa casa íntima. Então nós temos vitórias importantes na nossa trajetória espiritual, valores que foram cultivados no tempo. Você é filho de Deus que nasceu para brilhar, não para morrer de fome. Embora os homens falam em poesia e pregam a fome. Quando em arrogância, em presunção, se julgam deuses, detentores de verdades absolutas. Não existe verdade absoluta na Terra, e sim relativas. E no cenário que vive a sociedade, nós estamos nos tempos da opinião e não da verdade. Nós vamos chegar num tempo da sabedoria, mas por enquanto são pseudos verdades. Então nunca se dê por satisfeito. Você que vem aqui ao Evangelho pela manhã, está te fazendo bem? Essa mensagem dialoga com a sua esperança, com a sua fé? Você se sente fortalecido convivendo com essa família? FEAC, Casa de Kardec, Amélie Boudet? Puxa, como nós ficamos felizes, porque fomos instrumentos para que tudo isso começasse na Terra. Mas, na verdade, isso não começou na Terra. Isso começou no espaço. Então, todos que aqui se congregam estão aqui por algum tipo de afinidade entre os pares, entre os encarnados e desencarnados, mas também com a mensagem que é veiculada aqui. Então você e eu estamos estacionados nesta parte da viagem e que nós podemos tirar muito bom proveito se permanecermos com o coração aberto para a mensagem do Cristo, mas devemos nos preparar para o amanhã que vai nos chamar para outros departamentos, para outras convivências. E no dia que a gente partir, nós temos que ir felizes por ter aprendido, apreendido e vivenciado o máximo que nós pudemos. E onde estivermos, vamos sempre levar saudades. Memórias vivas, sagradas. Lembrando que Jesus propõe um processo de construção permanente, não de destruição. Absolutamente de nada. Na tradição budista, Buda ensinou que estamos na Terra para purificar a alma. Para isso, vamos burilando o nosso mundo interior, o nosso ego, o nosso eu inferior, para que o Cristo resplandeça luz. Então esse movimento é interno. E nós temos que nos esforçar para lutar e administrar a sombra que está dentro da gente, para que ela seja luz. Então, quando se introduziu a teoria do yoga, yoga é a harmonia da luz com a treva, e não alimentar uma batalha sangrenta no seu mundo interior. Não justifica ter conflito. Pacifica-te. Se o mundo aqui fora faz um barulho ensurdecedor, significa que você não está ainda aprendendo verdadeiramente a se desconectar dele. Porque você ouve
Você lê o que você se interessa. Ah, mas eu queria tanto estar nas regiões espirituais, mas eu só escuto tambor, metralhador o tempo todo no meu ouvido. Ah, caso aberto, não preciso te falar mais, porque as tradições te ensinam a importância do silêncio interior. Você está no mundo para aprender a dominar a si mesmo, para transformar a si mesmo. Regozijai-vos sempre. Puxa, que assunto bendito. Agora nós vamos alegrarmos-nos, felicitarmos. Agora nós vamos sentar à mesa com Kardec, com Emmanuel, com Chico Xavier, com Pedro, com João, com Tiago, com Maria Santíssima. Mas eu acho que você pode sentar à mesa também com aquele coração que já está lá no mundo espiritual, que está aqui te visitando hoje. Regozijemo-nos. Fonte Viva, lição 102. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo. Somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade. Regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza cada dia exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Olha que beleza. Toma um pouquinho de café. Se tiver um pão de queijo, aqui em Minas todo dia tem. Se não, eu vou enviar uma broa mental para você. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece. O tronco deita vergônteas novas e as aves refazem os lares suspensos. E o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo, por tempo indeterminado. Qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo. A natureza é otimista. A ausência continuada de esperança e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Preste atenção. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza, de todo instante, é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo.
A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Guarde isso. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são margens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esquecemos de que Paulo, o timorato trabalhador do Evangelho, sobre as tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Essa mensagem, minhas amigas, meus amigos, nunca foi tão atual e importante para os nossos corações que estamos reunidos em torno de uma mensagem que nos traz fé, esperança e oportunidades. Com Jesus no coração nós podemos muito. Mas agora eu vou dizer, com o Evangelho na alma nós podemos um pouco mais. Pense assim. Porque a tendência vaidosa é querer sempre muito, muito, muito. E até no processo de mudança a gente não tem que querer muito. Nós precisamos apenas de querer. Nós precisamos apenas de ter a vontade em ação para fazer o que for possível. Porque quem faz o que pode, faz tudo. Faça um pouquinho que a vida espera. Embora a vida não exija, ela propõe. Eu vou deixar uma mensagem final. Que a gente sabe que nada acontece por acaso. Hoje, por volta das 4 da manhã, os Espíritos me acordaram para fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo e para onde vamos caminhando. E aí, chegou pelas vias benditas uma mensagem de um coração muito querido. E é uma mensagem musical, legendada. Eu vou disponibilizá-las no grupo de WhatsApp sem citar a fonte, pois não tenho na íntegra. Então, para não ser leviano, eu vou usar o texto como uma reflexão pedindo aos autores licença espiritual e moral. O texto diz assim: há muito tempo que você decidiu voluntariamente viver nesse planeta com um propósito. Viver muitas vidas, muitas experiências. Você sabia que seria duro, muito duro, ainda assim, você comprometeu-se em fazê-lo por amor. Agora, muitas vezes, você lamenta-se de estar aqui, porque você não recorda a força que tem, a sua divindade. É o medo que não permite te dar conta. Recuperará teu poder quando deixar de temer e crer que está sendo guiado. Por um longo tempo você foi experimentado
projetando fora de ti tua realidade. Cada um tem uma missão a cumprir. Talvez você tenha perdido algo ou alguém. Talvez você esteja lutando contra uma enfermidade. Talvez você tenha recebido um duro golpe. Seja qual for tua experiência nesse momento, sinta que está realizando o seu papel. O segredo de uma boa experiência está não em como se aprende, mas como se vive. Ame-se e viva a vida. Sinta orgulho de ser você. Sinta-se com sorte de estar aqui e agora. As experiências vividas são muito importantes. Muitas civilizações se beneficiarão disso. Os seres da galáxia se olharão e te admirarão. Você foi criado com a intenção de fazer algo grandioso. Tens conseguido. Agradeço a todos por isso. Mas ainda há muito a ser feito. Muito para ser vivido. Para isso, terá de viver o amor sem medo. Ame-se e viva a vida. Viva a vida. O que viver nesse mundo irá servir para alterar o curso do universo para sempre. Chegou a hora de assumir sua responsabilidade. Ame-se, ame-se, ame-se. E ame as pessoas que estão ao seu redor. Compartilhe a experiência do amor. Ame-se, ame-se. E viva a vida. Viva a vida, regozijando-vos sempre. Você é o único e muito especial. Ame-se. A experiência já está chegando ao fim. Relaxe e viva a vida com coragem. É chegado o momento. Volte-se para o seu interior. Dentro de você há tudo que necessitas. Ame-se. Ame-se. Viva a vida. Regozijai-vos sempre. Com Deus, com Jesus, com o próximo, com você mesmo. Que Deus nos inspire e agora agradecemos pela oportunidade que nos foi concedida de mais uma troca de experiência que nos elucida o que devemos fazer. Então nos resta dizer: Ave Cristo. Tenha um bom dia.